Gente, eu tô tão feliz de gravar. É tão bom estar aqui de volta. Ai, gente, perdão pelo sumiço. A vida tá muito corrida. Muito mesmo. Mal dando tempo de fazer qualquer coisa, a não ser o básico. Mas eu estou aqui de volta e quero falar com vocês de um quadrinho nacional. Mas um quadrinho nacional indicado ao prêmio HQ Mix. E sim, se ele é indicado, provavelmente ele chamou muita atenção pela sua publicação. E é um quadrinista que tem uma certa ascensão, ele tem uma carreira constante. Ele tem lançado diversos quadrinhos aí, e são quadrinhos com temáticas interessantes, tem uma pegada, no mínimo, interessante. Eu tô falando de alguém chamado Rafa Bonfim. Nos primórdios, assim, no canal, eu fiz um vídeo de leituras do mês, e ele estava presente nos quadrinhos. Já fiz matéria no site do Yellow sobre ele. E ele é um quadrinista, assim, que eu conheci por um acaso. Ele que veio atrás de mim, na verdade, me mandou os seus quadrinhos. E seus quadrinhos, assim, tem uma pitada de humor, também tem uma pitada de sátira. E ele é brasileiro. Sim. Também responsável pelo coletivo Simbiose Comics. Tem a proposta de divulgar quadrinistas e pagá-los por um preço justo. E é incrível isso, porque diante de tantas iniciativas, ele insiste em ressaltar essa e traz sempre quadrinhos assim dos mais diversos, mas exaltando a brasilidade e até exaltando Brasília. E antes de falar do quadrinho dele, que é um quadrinho com a capa incrível, com um tema incrível, com uma proposta incrível, o menu. Essa capa aqui, se você não sabe, é do Thiago Palma. Sim, um brasileiro que virou notícia após revelar que ele faria desenhos para a Marvel. Ele já desenhou edições de Novos Vingadores, que é aquela equipe baseada nos filmes de Thunderbolts, e recentemente ele revelou que desenhou 4 páginas da minissérie A Morte do Surfista Prateado, e saiu como The Death of Silver Surfer lá fora. Do que se trata esse quadrinho? São coletâneas de histórias curtas que tem a temática de comida. E você pode até achar que é parecido com aquele filme que tem o mesmo nome e tal, só que o Rafael comentou até na nossa live do Yellow que não foi a intenção dele, ele simplesmente teve essa ideia e depois que ele foi saber do filme. E essa temática do quadrinho, ela é focada sim no terror, só que tem liberdade para ter histórias de mais humor, histórias com pegada de ficção científica. Contudo, os pratos devem ser brasileiros. E temos, assim, diversos artistas, como Luiz Almeida, John McCartson, Neto, Obeiras, Pedro Ribeiro, o próprio Rafa Bonfim, Rafael Martins, Rafael Moura e Volney Freitas. A capa é do Thiago Palma. E todas as histórias aqui têm todo esse tema centralizador, que é a comida, onde vai partir todo o plot. O Bonfim consegue organizar uma coletânea de histórias onde os autores conseguem ser eles mesmos, contudo sem perder o norte, que é a comida e também os elementos de terror. O Rafa Bonfim ele é bem perspicaz na hora de organizar as histórias. Ele consegue, assim, fazer com que os autores não fujam muito bem do tema. E acontece isso com antologias. Às vezes as antologias acabam sendo ruins e fugindo totalmente do norte. E as histórias têm uma coerência entre si. Apesar do tema ser diverso, apesar de cada história ser uma história única e pegar assim, elementos diferentes da realidade ou da não realidade para fazer suas histórias, elas conseguem ser coerentes ali na proposta. E isso é um ponto pro Rafael. Tem histórias também que são muito humoradas, são muito divertidas. A arte varia, um ponto que eu acho que deixa a desejar. Existem artes que são boas, existem artes que talvez nem tanto. Eu vou sair com a sensação de um quadrinho divertido. Tem autores ali que você pode ler e falar assim, putz, ele tem potencial. Eu gosto dos quadrinhos assim, de quadrinistas nacionais que vêm surgindo com o tempo, porque é a oportunidade de nós conhecermos autores que fogem um pouquinho daquela casinha, sabe? Que foge um pouquinho da sua zona de conforto. E eu não tô falando só de super-heróis, eu tô falando de
leituras que nós já estamos acostumados. Nós estamos acostumados com artistas dos mais diversos, de editoras famosas, e você olhar um pouco para o independente, até para aquele quadrinho que talvez você não dê tanta ideia, pode ser uma boa. Tanto que, assim, se você observar no Yellow Talk, eu vou falar do Yellow, que é o coletivo que eu participo, tem diversas entrevistas com diversos quadrinistas independentes. E, cara, são quadrinhos que mudam a sua vida. Não é a proposta desse necessariamente mudar a sua vida, mas traz uma diversão honesta. Traz uma diversão que talvez você pagando R$50 numa edição de luxo você não conseguiria. E o Rafa Bonfim, eu acompanho ele desde o início da sua carreira. Ele vem crescendo constantemente como quadrinista. Só pelas edições que ele lançou. Começou com o coletivo Simbiose Comics, que aqui ele já mostra as caras de quem veio. Histórias muito divertidas, e tem uma história do Maracatu que, cara, é muito boa. Temos aqui Lendas de Mahatme, que é uma fantasia, bem ao estilo Conan. E aí vem o spin-off, que é Lendas de Mahatme, Vanéria e Tonkar. E, cara, essa aqui é muito divertida. E por onde ele foi indicado? HQ News, que é Teens Orixás Go. São 3 histórias, são 3 volumes. A primeira ele é um pouco mais contido, ele acaba lançando histórias curtas, não focando tanto nos orixás. Mas no segundo volume, na terceira, já vem a história colorida. Ele mostra para que veio, porque ele pega o conceito principal do Teen Titans Go e transforma numa história muito divertida, bem característica, contudo consegue ser bem original. Rafa Bonfim, eu posso dizer que é um amigo. E vocês deveriam conferir a história de um quadrinista brasiliense e do seu coletivo, que tem essa proposta, como eu falei, que paga justamente os quadrinistas. E isso é muito importante para os dias de hoje. Nós vemos histórias e histórias de falta de pagamento, de pouco dinheiro. E, cara, eu amo justiça. Eu amo coisas justas. Principalmente, amo descobrir histórias. E se você ainda quer realmente conhecer mais o Rafa Bonfim, procure suas histórias, procure seu Instagram e vá a fundo, meus amigos. E é isso. Não vou falar muito, mas se você quiser saber mais da história, quiser saber mais aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, procure eles no Instagram, vão estar aqui na descrição. E um forte abraço e até a próxima.